interessante, muito interessante. E Laranjeiras do Sul, essa cidade que eu falei que eu estive lá e pastoreei a cidade, estive dando aulas, fui lá para dar aula de, de inglês, né? No fim, quando eu cheguei na cidade, Como que chama a cidade mesmo, professor? chama Desculpa. Laranjeiras do Sul, é entre Ah, Cascavel Laranjeira. e Guarapuava. E eu cheguei lá para ficar 6 meses, acabei ficando 2 anos. Eu fui fazer a matrícula do meu filho na escola municipal de Laranjeiras do Sul. E aí, ó, tinha um rapaz encostado na parede, eu falei assim pra ele, onde que é? Cheguei na cidade de manhã, coloquei minhas coisas no hotel e à tarde eu fui fazer a matrícula do meu filho. Eu cheguei lá, tinha um rapaz encontrado na parede, encostado na parede da escola, e eu perguntei para ele assim, aonde que fica a secretaria, por favor? Ele ficou olhando para mim e fez assim, surdo, surdo. Aí eu falei, que interessante, olha que interessante. Eu falei assim, obrigado, tudo bom, agradeço. Você mora aqui? Ele, mora aqui, sim, cara. Que legal, você estuda aqui também? Aí ele ficou assim, tipo, vai, nunca vi esse homem, primeira vez que eu tô vendo esse homem, vai. Aí quando eu fui lá, conversei na secretaria, e quando eu fui saindo, já tinha dois, né? Que era o Marcos, o sinal dele é o Marcos, eu esqueci, me perdoa, esqueci o sinal, e o Fernandes, eu lembrei por causa que ele usava o boné, ele estava sempre de boné, e o Marcos, que vai me perdoar, porque eu esqueci o sinal. Então, tudo bem, eu fui embora, conversei com eles, depois eles falaram que tinha mais surdo na cidade, aí eu encontrei mais surdo na cidade lá e tal. Comecei a me relacionar com eles e eu descobri que tinha uma sala de aula com 8 surdos. E tinha uma professora que ficava com eles. Só que a professora, ela não sabia sinais. Ela ficava dando desenho, essas coisas assim que alguns fazem, né? E eu falei, oi, tudo bem? Me apresentei. E eu fui visitar a sala de aula. Cheguei lá, fui visitar a sala de aula. Eu vou resumir a história, tudo bem? Outro dia eu vou contando alguns trechos dessa história. E, poxa vida, acho que eu vou ser amigo da escola. Eu vou ser amigo da escola. Eu fui para Singapura, fiquei lá. Em Singapura, eu estava orando a Deus se eu ia voltar para Laranjeiras do Sul, ou se eu ia voltar para Curitiba, ou se eu ia voltar para Campinas. Eu estava numa igreja com mais ou menos 2.000 pessoas, nessa dúvida. E o pregador que era da Malásia, que estava naquela igreja, e ele falou, antes dele começar a pregação, ele falou assim, primeiro Deus falou uma coisa para mim, tem uma pessoa aqui que está pensando no ministério, que Deus tem um ministério para ele, e Deus pediu para me confirmar o ministério, esse ministério que Deus tem na sua mão. Eu fiquei assim, na igreja de 2.000 pessoas, muitas pessoas de vários lugares, e eu pensei, quem que é? Ele falou assim, eu gostaria que aquela pessoa viesse aqui orar. Fez assim, até olhei para trás, tinha mais gente atrás de mim, e falou assim, é esse rapaz ali. Ele, tudo, falei assim, rapaz. Aí ele pediu para eu ficar em pé, eu fiquei em pé, depois ele pediu para descer até lá, orou, pediu para que eu ajoelhasse uma junta de pastores, eles oraram. E ele falou assim, aquele ministério que você está duvidoso de assumir, Deus falou, tá aí tudo bem, né, mano? Uma igreja com 2.000 pessoas, você chama um, vai. Voltei para Campinas e tal, fiquei um pouco tempo, depois fiquei lá 2 dias, falei para minha mãe, vou voltar para Laranjeiras do Sul. Entendeu? Aí eu voltei para Laranjeiras do Sul. Quando eu cheguei lá, a diretora da escola fez assim, seu Camilo, aonde o senhor estava? Eu falei, não, o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou continuar aqui na cidade. Ela falou assim, olha, eu precisava muito falar com o senhor. Eu falei, não, eu sei, eu quero se tinha um projeto chamado Amigo da Escola, que era voluntarismo, né? Ela falou, não, o senhor não vai ser amigo da escola, não. Eu já falei com a secretária da educação do município e o senhor está sendo convidado para ser o professor desses surdos. Eu fui registrado na escola como professor dos surdos e trabalhei lá esse tempo. Ela falou, porque eles falaram que não vão entrar na sala de aula se o senhor não for o professor. Que Entendeu? bonito, gente. Então, eu penso assim, além da confirmação em Singapura, aí você chega assim,
para ser amigo da escola. Não, você vai ser funcionário. Eu fui funcionário de Laranjeiras do Sul. RPA, tudo, né? RPA certinho. Passei de PIS para PASEP. Passei de PIS para PASEP. Passei de PIS para PASEP. E eu quero contar a história que eu comecei. Daí eu comecei a levar. Eu ia de semana na escola. E depois eu ia domingo na igreja. E vamos começar o ministério com surdos. Tá bom, conversei com o pastor da igreja. Me recebeu como pastor também. Embora a igreja metodista, mas sabe, me recebeu muito bem com todas as credenciais ministeriais. E começamos a ensinar Libras. Comecei a ensinar Libras. Veio um grupo de gente na igreja. E tinha um rapaz que ele era marceneiro, e tinha um médico, tinha uma fono, tinha uma dentista, tinha uma elite de, assim, de estudo, né? De graduação. E quando eu vi aquele rapaz com a mão toda cheia de graxa, aquele dedo todo duro, eu achava que ele não ia ter jeito para ser o meu sucessor. Resumindo tudo, foi ele que começou a andar comigo, procurar surdos. E ele pegava o carro, ele ia junto comigo, a gente... E o pastor, a gente marcava com o surdo não ia. E chegava na casa do surdo, a mãe, ele saiu. E foi indo. Aí, rapaz, um dia nós fomos buscar um surdo lá. Isso umas 10 vezes, ou mais. E o surdo não vinha. Não vinha um surdo. E isso foi um bom tempo fazendo isso. Aí um certo dia, o rapaz, nós fomos buscar, o pastor olhou assim. O surdo não veio. Opa, cadê aqui? Peraí. Os surdos não vinham. E o pastor estava assim com a mão na cabeça. Não veio? Foi assim. Pastor, deixa eu falar com você. No tempo de Deus. Eu já estava cansado também de levar calote de surdos. Mas eu falei assim, no tempo de Deus, vamos lá. Aí um belo dia, um tal de Marcos, aquele primeiro rapaz que eu encontrei na cidade, ele tinha uma voz assim meio ativa, ele começou a ir na igreja. Depois começou um outro surdo na igreja, nós chegamos a ter um culto com 11 surdos. E o pastor, a igreja vibrando, louvando a Deus. E o ministério, se eu não me engano, está até hoje lá. E quem que continuou com os surdos foi esse Lore e a esposa dele, que realmente ele, a esposa, inclusive o nome do filho dele, Eduardo, ele fez homenagem para mim, viu, Lore? Eu tenho uns Eduardo lá no Paraná, viu? Ou seja, Deus escolhe os improváveis, né? Ele não dava nada para ele. Eu falei assim, rapaz. No fim eu fui embora, ele começou a dar aula para os surdos, terminou a faculdade. Que bem. E deu aula nas escolas lá para os surdos. Então eu tô contando isso para você, porque na PIBJ é assim, né? A gente vai lá, tem a Lígia, graças a Deus. Até que começou bem, porque tem a Lígia, né? E vamos estar orando a Deus por ela. Nós temos uma equipe que pode me auxiliar, me ajudar ali. E o dia que Deus falar assim para eles, igual colocou, não que eles sejam animais, né? Mas Deus, ninguém foi buscar os animais para entrar na arca. O Senhor falava para eles, vamos. E os surdos, um dia que Deus falar para eles entrarem na arca, eles vão entrando e a gente só vai recebê-los, estamos prontos para recebê-los, como Noé preparou a arca para os animaizinhos, nós estamos preparando o ministério para os queridos surdos, né? Que isso aqui é uma metáfora, é uma comparação, né? Não tem nada a ver, entendeu? Nós estamos aprendendo sobre isso. E o que eu ia falar é o seguinte, o que eu ia esquecer, pastor de ovelhas, tem isso aqui, pastor, e geralmente a gente faz assim, o pastor,
e o cajado. É o desenho do cajado. Você faz assim, né? Faz o cajado e segura o cajado. Por causa de domingo nós recebemos aquele Jeremias 33 e. Não sei agora, 3 e 15. Não sei se é essa a referência. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que no tempo certo o ministério vai deslanchar. Tem tudo para deslanchar. Se não deslanchar aqui, vai deslanchar em outro lugar, porque o Natanael está lá, a Márcia está lá, o Lucas está lá, nas suas comunidades. Então eu não posso reclamar. E eu falei para a Francisca. A Francisca está na Bolívia. Então, aí eu falei para Francisca, aonde Deus levar você, e vocês todos, aonde Deus levar, que vocês sejam grandemente usados, tudo bem? Bom, eu vou mandar o texto para vocês. Deus abençoe grandemente, querido. Então, agradeço aí. Steven, Senhor Jesus. Não, ele tem um lugarzinho pra gente, tranquilo. Tudo bem? Eu agradeço a cada um de vocês e que Deus abençoe.